Você já imaginou o quão ruim é ter que passar sua vida inteira lutando contra o mundo que quer te condenar simplesmente porque você existe e nasceu diferente? Apesar disso fazer a gente pensar em muita coisa aqui do mundo real, na verdade, eu tô falando de Rei de Lata, né? Quadrinho do Jefferson Nascimento, o Jeff, pelo menos como ele se chama nas redes sociais, publicado aqui pela editora New Pop. Aqui, é um quadrinho brasileiro. A história de Rei de Lata se passa em um mundo que foi parcialmente devastado por uma grande guerra entre as duas maiores nações do planeta. Marte, que era uma nação grande, com grandes tecnologias, né, tecnologicamente avançada, e Vênus, que tinha grande conhecimento biológico. A guerra durou até que um dia Vênus resolveu, então, jogar uma de suas armas biológicas no país Marte. E essa arma podia desconstruir o organismo humano em poucos meses. Após o lançamento da bomba, o país foi devastado. Muitas pessoas começaram a morrer, até que 15 anos depois, inclusive, chega a morrer 80% da população. Porém, essa guerra também gerou algumas outras consequências. Várias crianças que nasceram após o lançamento da arma começaram a nascer com imunidade, só que ao custo de suas mães morrerem no parto. Além disso, essas crianças com imunidade tinham grandes chances de desenvolver certos tipos de poderes, né? Que aqui, no mundo de Rei de Lata, são chamados de herança, né? Muito parecido com as quirks, Boku no Hero, mas depois a gente vai falar disso. Esses poderes que as crianças desenvolveram foram vistos com muito ódio, né? E toda a situação delas foi vista com muito ódio. E a partir daí, elas passam a ser caçadas, seja para tentar criar uma cura para essa arma biológica, usando elas, ou simples ódio mesmo pelas crianças que nasceram depois da guerra. E esse é o caso do José. José é uma dessas crianças e é o protagonista aqui da história, né? Ele é esse menininho aqui que tá na capa. É um rapaz que tem o poder do magnetismo e ele faz uso dessa herança de forma bastante violenta e até meio vilanesca para conseguir o que quer. Ele diz que quer ser o mais forte de todos e que vai ser o rei do mundo, né? Aquele tipo de objetivo bem mega objetivo de shonens. Até que certo dia, após ter afastado todo mundo que ele supostamente comandava, ele acaba tendo que caçar e encontra o Arthur. O Arthur é outro jovem com herança que faz parte de um grupo chamado Mãe. É um grupo que acolhe essas crianças, né, para que elas não sejam caçadas na rua, dá um lugar para elas viverem e para elas se desenvolverem e tudo mais, e poderem ser crianças, né, poderem crescer sem todo o trauma que eles ali, um pouco mais velhos, tiveram que passar. O grupo Mãe é dividido em corações, né? Então, cada região do país tem um coração, e o Arthur faz parte do Coração do Leste. Esse coração, então, decide acolher o José. E apesar dele ser uma pessoa difícil e arrogante e querer matar todo mundo, ele ainda assim é uma criança e eles não podem deixar ele de lado, porque seria injusto, né, deixar o rapaz pra trás. Só que o que eles não esperavam é que o José acaba supostamente sendo capturado por uns adultos e levado para uma base. E na verdade o José tinha se deixado capturar para chegar lá e tentar bater de frente com o cara mais forte, porque ele é desse jeito. E a partir do resgate do José que a história começa, então, a se desenrolar. Eu não vou ficar falando muitos detalhes aqui da história, né? Não vou ficar falando, acontece, sabe, descrevendo cada coisinha, mas eventualmente eu vou acabar dando um spoiler para comentar aqui do que eu quero dizer sobre a obra. Mas bom, se você se importa muito com spoiler, sei lá, cara, vai ler o quadrinho, tipo, é de graça na internet. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, né, é de graça na internet, tem o físico aqui, para quem quiser. E se eu não me engano, tá para sair o volume 3, eu acho que já entrou para pré-venda e essas coisas, sabe como é que é? Rei de Lata, para mim, ele é um misto, assim, das suas duas grandes inspirações. A primeira inspiração, definitivamente, são os mangás, óbvio, né? Ele tem todo um traço bem mangá, tudo muito parecido, especificamente Boku no Hero. Toda essa questão do grupo Mãe, que ele acolhe as crianças, o lugar para as crianças se desenvolverem, crianças que nascem com poderes e eles têm um nome, né? No caso aqui são as heranças, lá são os quirks, né? As individualidades, acho, uma coisa assim. E tudo isso é muito parecido com o Boku no Hero. E óbvio, o Boku no Hero tem as suas próprias influências, né? Inclusive a outra que a gente vai falar. E o Rei de Lata acaba bebendo dessas outras influências também. 各地で頂上は発見され、原因も判然としないまま時は流れる。いつしか頂上は日常に、夢は現実に。Além disso,
O Rei de Lata também, né, no geral, ele usa muitas coisas que nos remetem a mangá, então muitos quadros diagonais para dar o dinamismo, né, para dar movimentação, muitas linhas cinéticas e muitos arquétipos de personagens que nos aparecem em shonens, né? Se a gente vai pegando, conforme a gente vai avançando na história, a gente vai pegando esses personagens e vai vendo que cada um é um arquétipo ali. Então a gente vai ter o pirata, que é o inteligente, a gente tem a Esther, que é engraçadinha, a gente tem o Arthur, que é o líder, centrado, sério, a gente tem o Chico, que é o meu favorito, que é o meio esquentadinho, mais engraçadão, mais meio bobão, sabe? Então a gente vai ter esses arquétipos de personagem, e aonde o Rei de Lata se diferencia mais desses shonens é que ele já tá mais pra um lado, tipo Tanya the Evil, que o José, ele é meio concebido para ser um vilão, né? O Jeff aqui, ele fala lá no final, nos extras da edição, ele até fala que ele pensou o personagem principalmente para ser um vilão, ele tem toda a construção de um vilão. E ele tem mesmo. Ele só pensa em si, ele quer sair dando porrada em todo mundo. Se alguém questiona ele, vai, bate na pessoa, ou mata a pessoa sem dó nenhuma. Ele vai pra cima dos adultos pra matar, sabe? Esse tipo de coisa. Ele não tem medo de fazer o mal pra conseguir o que quer. Tô só vindo aqui no meio falar pra você usar essa herança melhor que você tem aí de deixar o like no vídeo, se inscrever, compartilhar o vídeo, fala do canal pras pessoas se você curte o conteúdo que eu faço aqui. Se você não gosta do meu conteúdo também, me odeia, fala pras pessoas pra elas virem me odiar também. Eu tô aceitando, eu gosto de discussão, eu gosto de conversar, de ter esse espaço pra falar de cultura em geral, né? Eu acabo falando muito de quadrinho porque é uma coisa que eu leio muito, mas eventualmente eu vou acabar falando de outras coisas, séries, filmes, essas coisas. Não tão cultura pop, só cultura. Beleza? Então, vamos continuar o vídeo. Bom, no quesito dessa inspiração em Boku no Hero, desses arquétipos em shonen, o Rei de Lata ele faz isso muito bem. Ele é um excelente mangá, assim. Ele tem todo o dinamismo do mangá, a história corre muito rápido, as cenas de ação são muito bem feitas, sabe? Dá gosto de ver as cenas de ação que o Jeff faz aqui, é muito legal. Eu só acho que às vezes, e assim, falando aqui dos 2 primeiros volumes, né, até capítulo 20, não é muito da história, eu sei que a história já tá pra lá do capítulo 40, bem mais pra frente, mas aqui eu sinto que ele se apoia às vezes um pouco demais nos shonens. Ele se apoia um pouco demais nesses arquétipos, os arquétipos de personagem, como os personagens agem baseado nesses arquétipos, sabe? Às vezes eu sinto que eles se restringem um pouco. Lá pro segundo volume, a gente começa a ver um pouquinho mais de distanciamento de alguns outros personagens disso, e novos personagens sendo inseridos que fogem um pouquinho, mas muito pouco, né? Toda essa questão no segundo volume, e aí eu vou estar dando um spoiler maior do José, aí ele é mal, e aí chega uma situação e você, putz, mas ele é bom, sabe? Isso é muito coisa de shonen. Não é um defeito, é só um fato, estou falando que é bem shonen, mas que eu sinto que às vezes acaba se apoiando demais nessa inspiração em especial. Aí, em segunda instância, a gente tem a outra inspiração de Rei de Lata, que pra mim é a partir daqui que ele brilha e ele começa a criar sua própria identidade, pelo menos na minha percepção, na interpretação que eu fiz da obra. A segunda grande inspiração, obviamente, são os X-Men. Toda essa questão dos poderes, né, e o próprio Boku no Hero lá, ele é inspirado em X-Men, essa questão de ter crianças, pessoas que nascem com poderes e tudo mais. Só que o Boku no Hero ele vai para um lado onde isso é normal na sociedade. E os X-Men, ele tá num lado onde essas pessoas são consideradas diferentes e são oprimidas por serem quem são, por nascerem mutantes, nascerem com poderes. E aqui em Rei de Lata não é diferente, né? As crianças são constantemente oprimidas desde o dia em que nascem, simplesmente por terem nascido após a guerra, terem nascido com heranças, terem nascido imunes à arma, e tudo isso faz com que elas sejam perseguidas. E, bom, assim como no X-Men, isso é um grande mote para se falar sobre minorias, né? Ele fala aqui sobre minorias no X-Men no geral. De novo, como a gente ainda tá no volume 2, ele não desenvolve muito esse espaço. Ele fala em alguns pontos, tem frases boas, né, que falam sobre preconceito. Lá no primeiro volume, tem até uma frase do Hans, que é do vilão, que ele fala que as crianças destruíram os sonhos de muitos e que ele nunca mais vai deixar nenhuma dessas crianças sonhar. E é bizarro de perceber esse tipo de perspectiva de personagem, porque esse é um tipo de perspectiva muito real. Muita gente que é preconceituosa, que é filha da puta aí na rua, e racista, e homofóbica, etc, etc, tem esse tipo de perspectiva, de que acha que essas pessoas são uma ameaça, elas estão desfazendo alguma ordem social que são deles, tirando o status quo, eles de alguma posição de poder, e eles precisam lutar e combater essas pessoas, sabe? É exatamente da mesma forma que é no mundo real.
Mas como eu disse, como a gente ainda tá muito no começo, ele não vai muito longe nesse assunto, mas eu acho que ele ainda fala muito bem. Bem legal ver isso daqui, e eu sinto que isso se perde muito, porque a galera fica muito empolgada com a ação e não vê essa coisa que eu acho que é brilhante que o Jeff faz aqui, de juntar essas duas referências. E aí, além disso, né, pegando toda essa questão dos adultos, crianças e perseguição de minorias, ele começa também a se distanciar em uma certa interpretação, pelo menos é a minha leitura aqui, né, acho que pode-se dizer opinião, porque, bom, o vídeo é meu, o canal meio de opinião, né? A gente pega uma leitura aqui que ele começa a fazer essa distanciação do mundo dos adultos do mundo das crianças. No mundo das crianças, onde você tem poderes, onde você pode sonhar e querer as coisas, e querer ser alguém, querer ser o rei, grandes coisas na sua vida. E aí ali no mundo dos adultos, onde você supostamente toma um choque de realidade e vive, né, para fazer o sistema continuar se movendo. O próprio Jeff fala, né, no começo, que são crianças tendo que agir como adultos, né, de ter que tomar as próprias responsabilidades e tudo mais. E a história fala bastante disso. Fala bastante de como essas crianças têm que tomar as próprias decisões e como esse mundo dos adultos vê elas como simplesmente um produto. Elas são um produto para ser usado, para ser caçado por diversão, para ser usado para fazer cura, para ser odiado. Elas são o produto desse mundo. E esses adultos, né, esse mundo dos adultos é isso que ele faz. E até no nosso mundo, né, assim como nós, mais novos, né, eu tenho 23 e tem até a galera mais nova, que a gente vê esse mundo dos adultos. É um mundo que se apropria, que destrói sonhos, trata tudo como produto, como matéria, até que a pessoa fique exausta e não tenha mais como lutar com aquilo e, bom, faça parte do sistema, né? E a gente vê isso em vários personagens, tanto dos adultos como até alguns jovens, as crianças, que a gente vê que ajudam eles ali já mais no segundo volume. A gente vê toda essa questão de luta entre as novas gerações e as antigas gerações. As novas gerações simplesmente querem viver e um mundo onde elas podem ser felizes e manter as coisas tranquilas, e as antigas gerações que querem usar, que querem consumir e transformar, né, sempre tudo em produção. Uma lógica bastante capitalista, meio extrativista da parada. Mas assim, isso aqui pode ser mais loucura minha, porque eu sou maluco e eu gosto de fazer esse tipo de interpretação, eu gosto de fazer essas relações diferentes. E antes da gente finalizar aqui o papo sobre Rei de Lata, eu gostaria de falar que, pô, cara, eu tenho muito a elogiar o Jeff aqui. Os designs que ele faz de personagens são muito legais, as cores são muito vivas. Você compra muito a personalidade dos personagens baseado em como eles se vestem. Você olha pra eles e fala, pô, esse personagem aqui 100% a ver com a personalidade, o jeito que ele se veste. As cores, sabe? Tudo tem a ver com o personagem. E ficou muito legal o trabalho do Jeff aqui. Realmente, assim, eu gosto muito de como ele empregou os designs de personagem. Ó, Jeff, parabéns. Lindíssimos. Inclusive, eu queria só parar um momento aqui pra falar. Deixa aí no comentário o seu personagem favorito de Rei de Lata. Porque definitivamente o meu é o Chico e a Ana. São os personagens, assim, eu adoro eles. São muito legais. E comenta o seu aí. Qual personagem de Rei de Lata você curtiu? E pra concluir, Rei de Lata é um quadrinho excelente. Se você não leu ainda, cara, vai ler Rei de Lata. Se você gosta de shonen, se você gosta de poderes, se você gosta de herói, de ação, se você gosta de drama, também vai ter drama aqui. Vai ter muita coisa legal, os personagens são muito cativantes e vale muito a pena. E de novo, tem de graça na internet, cara. O link tá na descrição. Leia lá, de verdade, muito bom. Apoiem artistas brasileiros, sério mesmo. Tem muito artista foda aqui no Brasil, né? O Jeff não é o primeiro, também não vai ser o último, mas ele é um cara muito bom definitivamente aqui. Ele tá marcando presença, e a gente tem uma galera sensacional aí, além dele, trabalhando. Deem apoio para a arte do Brasil. E de qualquer forma, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, comenta, se inscreve, ativa o sino, todas essas coisas do YouTube, sério, ajuda demais. Eu faço esses vídeos com carinho, eu escrevo os roteiros, fico tentando aqui 1 milhão de anos gravando, divagando coisas, e eu gosto demais de fazer isso, sério mesmo. Tô tentando aumentar a minha produção aqui, mas é difícil porque eu trabalho, estudo, muita coisa acontecendo. Mas eu prometo que sempre vai ter vídeo aqui de tempos em tempos. Então, de novo, se você gostou, curte aí, compartilha, e até a próxima, hein? Falou! Eu ia fazer assim, maluco total.